Glória a Deus. Gente, que alegria estar com vocês, que alegria poder compartilhar da palavra de Deus, da mesa do Senhor, do pão sagrado. Eu creio que eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu quero convidá-lo, por gentileza, a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 5. E nós vamos ler dos versículos 33 até o 38. Eu vou ler a Nova Almeida atualizada. E esse texto será tanto nosso ponto de partida como nosso trilho para a reflexão de hoje. O texto diz assim: então eles disseram a Jesus: os discípulos de João frequentemente jejuam e fazem orações, e os discípulos dos fariseus fazem o mesmo, mas os seus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então, naqueles dias, eles vão jejuar. Se for possível, repita comigo: eles vão jejuar. Só mais uma vez, mais empolgado ainda: eles vão jejuar. 36. Também lhes contou uma parábola: ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para colocar sobre roupa velha, pois se o fizer, rasgará a roupa nova, e além disso, o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho novo romperá os odres, o vinho se derramará e os odres se estragarão. Pelo contrário, o vinho novo deve ser posto em odres novos. Meu Deus, suplicamos graça e favor do alto, suplicamos a ação e aquela operação do Teu Espírito Santo, que tanto torne compreensível, viva, como traga aquela aplicação personalizada da Tua palavra que só o Senhor pode fazer. Que ela fale e cale em nossos corações, que ela inspire fé e resposta, e que ela cumpra o propósito pelo qual o Senhor a tem liberado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, nós vimos que o texto começa com a abordagem que fazem a Jesus. E a observação é: os discípulos de João, no caso João Batista, frequentemente jejuam. Eles mencionavam não apenas o jejum, mas a recorrência, a frequência com que era feito. Ele diz: e os discípulos dos fariseus fazem o mesmo. Bom, os fariseus nós sabemos que jejuavam 2 vezes por semana. Nosso Senhor cita em Lucas 18, um fariseu que sobe ao templo para orar, bate no peito e se orgulha de jejuar 2 vezes por semana. A tradição diz que jejuavam nas segundas e quintas-feiras. O fato dos discípulos de João Batista, que veio com um estilo de vida jejuado, serem mencionados até mesmo antes dos fariseus, sendo que era um movimento mais recente, ainda me faz pensar se eles não jejuavam ainda mais que os próprios fariseus. Mas a questão é que, ao fazerem essa observação a Jesus, ninguém estava com a intenção de elogiar nem tampouco os seus discípulos e nem tampouco o mestre. Porque uma crítica que era dirigida aos discípulos também era uma crítica dirigida ao mestre. Imagine hoje em dia alguém se dirigindo a um pai e uma mãe dizendo: olha, os filhos de fulano são uma bênção. Os filhos de Beltrano são comportadinhos. Os filhos de Cicrano são exemplo. Mas os seus... Ou seja, aquilo era um ataque direto não apenas ao comportamento dos filhos, mas uma forma de responsabilizar os pais por algum tipo de negligência. Embora eles tenham atacado o Nosso Senhor dessa forma, Jesus claramente aponta que durante o tempo em que o noivo estivesse com eles, eles não estariam jejuando. Mas quando o noivo fosse tirado, Nosso Senhor garante: eles vão jejuar. E aqui interessante é que Jesus não discute apenas o que do assunto que era o jejum. Eu percebo que Nosso Senhor também aborda a questão do quanto, e acredito que nas entrelinhas conseguimos ler até mesmo um pouco do porquê jejuar. Eu quero pegar justamente essa conversa para destacar o que eu quero intitular hoje de a importância do jejum. Gostaria que a gente pudesse, de fato, tendo esse texto aqui como ponto de partida e trilho, questionar algumas coisas. E a primeira questão a ser feita é: o jejum é para hoje? Embora quando olhamos para a história da igreja, nós percebemos que uma cultura de jejum foi criada, foi praticada ao longo dos séculos. Nós temos vivido tempos onde o jejum tem sido relativizado e negligenciado de uma forma assustadora. Em janeiro desse ano eu fiz uma enquete nas minhas redes sociais, perguntando quantos já tinham feito pelo menos um jejum de 24 horas na vida. Bastava apenas ter tido uma única experiência com um jejum de apenas um dia.
quase 60%, 59 ponto alguma coisa, respondeu que nunca havia feito sequer um dia de jejum. Fiz uma segunda pergunta: quantos já haviam feito algum jejum de 3 a 7 dias? Não especifiquei que esse jejum tinha que ser direto e nem só na água. E ainda assim, somente 14% sinalizaram ter tido uma experiência com jejum um pouquinho maior e prolongado. Eu estava desabafando com um grupo de líderes a respeito do quão assustado eu estava com o resultado dessa amostragem. E para quem estudou um pouquinho de estatística, o público avaliado não era pequeno, foram quase 30 mil respostas, né? Estudar uma amostragem melhor e maior que muita propaganda de pesquisa de intenção de voto. E enquanto eu estava refletindo ali a minha preocupação com o que eu vi, alguém do grupo me deixou ainda mais preocupado, porque ele falou: pastor, com todo respeito, o senhor é o tiozão que fala de Bíblia. Eu falei: onde é que você quer chegar com isso? Ele falou: seu público é selecionado. Ele disse: se eu perguntar para o meu quantos jejuaram, a coisa vai estar pior do que o seu. E quando ele falou aquilo, eu levei em consideração o fato de que, de fato, né, aqueles que são atraídos pelo nosso perfil, de alguma forma, estão sendo atraídos por causa do Ministério de Ensino Bíblico, que é gente que, de alguma forma, demonstra ainda um nível de compromisso e interesse pelas coisas espirituais ainda maior. O que me fez questionar aonde estamos quando falamos sobre jejum. Eu abri uma caixinha de perguntas na sequência, e eu parei de responder na de número 184. Eu nunca vi um assunto gerar tanta dúvida e nunca vi as perguntas revelarem tanta ignorância a respeito de um assunto como quando falamos do jejum. Então, eu tenho entendido que nós precisamos voltar a discutir o básico. A pergunta é: o jejum é para hoje? Eu tenho visto gente dizer que isso era coisa da lei, que era coisa do Antigo Testamento, mas Jesus claramente disse quando eles jejuariam. Ele diz: quando o noivo for tirado. Então ele está dizendo: meus discípulos não jejuam enquanto eu estou presente. Ele refere-se a si mesmo como sendo o noivo. E ele diz, e não apenas aqui em Lucas, no Evangelho de Mateus, em todas as parábolas, quando Jesus fala do noivo, ele fala de si. Ele diz: quando o noivo for tirado. Ele não se referia aos 3 dias de ausência entre a morte e a ressurreição. Ele estava falando de quando fosse assunto aos céus e o período da sua ausência até o seu retorno. Ele diz: nesses dias eles vão jejuar. Então, o Senhor claramente diz que o jejum era para o nosso tempo, para a nova aliança. Outro dia, uma pessoa falou para mim: mas as epístolas não nos mandam jejuar. E eu falei: desde quando nós precisamos que algum apóstolo revalide um comissionamento do Senhor Jesus? Em Mateus, no capítulo 6, no versículo 16, ele diz: quando jejuardes. Ele não diz se jejuardes. Ele não tratou do jejum como opção, ele tratou como fato, e ele sinalizou esperar isso de nós. É verdade que não há nenhum imperativo claro na Bíblia a respeito do jejum. Só no Antigo Testamento você tinha um dia ao ano, que era o dia da expiação, chamado Yom Kippur. No livro de Jeremias e depois no livro de Atos, ele é chamado do dia do jejum, porque a ordem era que naquele dia eles afligissem a alma, é um sinônimo de jejum. Mas não havia imperativos, e no Novo Testamento também não temos. Mas nas palavras de John Wesley, se nosso Senhor sinalizou a expectativa de que jejuássemos, para nós que vivemos para agradá-lo, a expectativa que ele sinalizou deveria ter para mim e para você o mesmo peso que o mandamento. Alguém me fez refletir outro dia: se um crente ao longo de uma vida toda desse apenas uma única esmola, você acredita que ele fez o que Deus esperava? Eu falei: não. Se o crente fizesse 2 ou 3 orações uma vida inteira, você acha que era isso que Deus esperava, algo ocasional, ou que a oração deveria ser prática da nossa vida? Eu falei: prática e prática diária. E diz: pois no mesmo capítulo que Jesus ensinou sobre esmola e oração, ele ensina sobre jejum. Mas de alguma forma nós tratamos do jejum como sendo opcional e quase desnecessário. E muitas vezes eu percebo que até questões como essa de fundamentação bíblica, elas estão sendo relativizadas. Um outro dia me perguntou, né, disse: me deu um bom motivo para eu jejuar. Falei: Jesus jejuou. O cara de pau me disse: Jesus está debaixo da lei. Eu falei: não, você não vai fazer essa violência hermenêutica. Hermenêutica são as regras de interpretação bíblica. Eu falei: você disse que temos que pregar o Evangelho. Você disse para o seu povo que Jesus pregou, mandou seus discípulos pregar e eles obedeceram. Você disse que temos que ministrar cura, porque Jesus curou, mandou seus discípulos curar e eles obedeceram. Mas quando Jesus jejuou, mandou jejuar e eles obedeceram, não serve.
Eu falei, se você discorda do meu ponto de vista, da minha linha de raciocínio, nós podemos ter um debate subjetivo. Eu falei, mas quando você não concorda nem com o seu, isso tem nome, é desonestidade. Você não tem o direito de usar um princípio de interpretação e com aquele mesmo princípio você coloca uma coisa para dentro e outra para fora, simplesmente porque lhe convém ou porque não convém. Aí outro me perguntou, e o silêncio das epístolas? Porque não há um comissionamento claro nas epístolas para que se jejue. Mas, como eu disse, não há necessidade que os apóstolos revalidem nenhum mandamento do Senhor. Mas eu virei para aquele camarada e perguntei, onde é que as epístolas dizem que você tem que falar em línguas? Mas você crê nisso, e eu também. Porque o nosso Senhor diz, esses sinais seguirão os que creem, falarão novas línguas. Paulo menciona que isso gera edificação. Menciona que gostaria que todos falassem, mas não há nenhuma ordem. Mas para você pregar isso, não precisa de uma ordem. Eu falei para ele, onde está nas epístolas a ordem para dar o dízimo? Eu falei, eu, como você, acredito nisso. Mas Jesus falou mais sobre o dízimo, porque tocou no assunto 2 vezes, do que as epístolas, que no livro de Hebreus tocou uma só. Embora lá é claro a transição, quando a Bíblia fala da figura de Abraão se curvando diante de Melquisedeque, e a Bíblia diz que Levi, que estava nos seus lombos, entregou o dízimo a Melquisedeque, que representa Cristo, não é uma ordenança. E ainda assim nós temos a prática. Mas quando chega o jejum, você muda o argumento. Aí um me disse outro dia, não, quando Paulo menciona os jejuns lá em 2 Coríntios, porque ele menciona 2 vezes no plural, é involuntário. Eu falei, quem foi que te disse? Ele apenas menciona jejuns. E num dos casos, que é 2 Coríntios 11, 27, diz, em fome e sede muitas vezes, em jejum muitas vezes. Qual a diferença entre fome e jejum? Fome você deixa de comer porque não tem o que comer. Jejum você deixa de comer porque não quer comer. São 2 coisas distintas. Aliás, acredite ou não, seu corpo reage diferente a cada uma delas. Um dia perguntei para um médico que me acompanha nos jejuns prolongados, falei, por que em certa linha da medicina há tanta resistência ao jejum? Ele me disse, porque a maioria deles avalia a repercussão que a fome tem sobre o corpo, não o jejum. Eu falei, tem diferença? Ele falou, muito. A fome gera um estado de estresse e toda a resposta hormonal é completamente diferente de quem jejua porque quer e está no controle e o organismo reage de forma diferente. Sabe, nós precisamos entender que em nenhum momento Paulo estava exaltando um jejum involuntário. Em Atos, no capítulo 9, a Bíblia nos mostra que ao converter, Paulo jejua 3 dias. Mas depois, em Atos 13, junto com uma igreja composta de líderes que tocavam a primeira igreja dos gentios em Antioquia, eles estão orando. Não é mera prática de judeus do Antigo Testamento, eles estão orando e jejuando. Em Atos 14, quando ele estabeleceu a igreja entre os gentios, eles estavam jejuando. Paulo nos deu uma ordem clara, e disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Jesus jejuou. Paulo jejuou, logo o imitava. Nos mandou imitá-lo, e ele nunca botou uma ressalva, imite em tudo, menos no jejum. A verdade é que nós começamos a tentar fazer a Bíblia silenciar um assunto que, na verdade, nós não gostamos de praticar. E o pior é as desculpas que eu ouço para isso. Um outro dia falou, não, pastor, eu não gosto de jejuar porque eu passo fome. Eu falei, tu está de brincadeira. A palavra jejum no grego é nesteia. Ne é um prefixo de negação. Esteia, uma derivação de estio, que significa comida, ou seja, não comer. E a ideia é exatamente essa. Agora, embora não haja um mandamento, Jesus externou sua expectativa de que o fizéssemos. Mas o que honestamente ele nunca fez foi determinar a maneira como nós devemos jejuar. Ele não definiu a periodicidade, se você vai jejuar um dia por semana, um dia por mês, um dia por ano. Ele não definiu a duração. A Bíblia tem jejuns que duram uma parte do dia, que duram um dia inteiro, que duram 3 dias, 7, 14, 21 e 40 dias. Esses são os tipos de duração distinta de jejum que nós temos na Bíblia. Ele também não definiu o tipo de jejum. Em Daniel, no capítulo 10, nos versículos 2 e 3, nós encontramos um dos tipos de jejum, que é o parcial. Daniel diz que não comeu carne, não comeu manjar desejável, para as mulheres em especial, leia-se chocolate, não bebeu vinho. Ele tem uma dieta selecionada. Provavelmente fez o que fez lá no capítulo 1, ficou à base de água e legumes. E a Bíblia diz que ele fez isso por 3 semanas. No final, um anjo de Deus aparece e diz, desde o dia em que você se dispôs a buscar a Deus e se humilhar perante Ele, e o jejum trouxe resultados. A Bíblia fala de João Batista, que vivia um estilo de vida jejuado, comendo apenas mel e gafanhotos, colocando os seus discípulos para jejuar com recorrência, mas a Bíblia também não define a forma como fazia. Há um outro jejum
que esse nós já classificamos como normal. Lucas 4:2 diz que Jesus, durante 40 dias, não comeu e, ao fim deles, teve fome. Não diz que ele não bebeu e nem que ele teve sede. O jejum normal é quando deixamos de comer. O parcial, deixamos de comer algumas coisas. O jejum normal, não comemos absolutamente nada, mas ainda ingerimos água. Mas a Bíblia ainda fala do jejum total ou absoluto. Esse foi o que Paulo fez quando se converteu. 3 dias sem comer e nem beber. Como diz a moçada lá da igreja, pastor, esse é o mais hard, o mais punk de todos. Porque não é apenas lidar com fome e sede. A ausência de água dificulta o processo de desintoxicação e o sofrimento do jejum acaba aumentando um pouco mais. Esther convocou esse tipo de jejum. O rei dos ninivitas, quando confrontado pela mensagem de Jonas, ele também convoca esse tipo de jejum. Mas normalmente na Bíblia ele não passa de 3 dias, como foi no caso de Paulo, Esther e do livro de Jonas. Por quê? Com 5 dias sem água, seu corpo pode entrar em colapso. E a água é muito importante e necessária. A exceção à regra é uma experiência sobrenatural que Moisés tem 40 dias e 40 noites no monte, a Bíblia diz, sem comer nem beber, envolvido pela glória de Deus, porque humanamente falando, fisiologicamente falando, impossível alguém ficar 40 dias sem água e estar bem. Mas para nós vivemos o sobrenatural, sabemos que pode haver exceções. Eu tive o privilégio de conhecer o irmão Yun, autor do livro O Homem do Céu. Não sei quantos já leram esse livro, mas recomendo muito a vocês. Já estive com ele tanto aqui no Brasil, como lá na Alemanha, onde mora. Irmão Yun relata no seu livro que ele fez um jejum de 74 dias, sem comer nem beber, numa das muitas vezes em que esteve preso na China. Desnecessário dizer que centenas de presos se converteram, testemunhando aquilo que ele viveu, aquilo que ele experimentou, mas nós classificamos isso como jejum sobrenatural. Honestamente, ninguém pode dizer a forma como você tem que jejuar. Isso é algo da sua escolha, o que depende da direção do Espírito Santo. Mas você deve jejuar. Aos 15 anos de idade, pela primeira vez, eu fiz o meu primeiro jejum. Tive a minha primeira experiência. Tínhamos um grupo de amigos, todo mundo já tinha sido batizado no Espírito Santo, menos um. Esse um tinha se tornado um buscador crônico. Mas de tanto tempo sem resultado, ele estava muito desanimado já com Deus e estava por um fio de desviar. Eu lembro que nós estávamos num congresso de avivamento e alguém sugeriu, estava chegando a hora do almoço, em vez de almoçar, porque a gente não jejua pelo fulano, para Deus pegar ele de jeito, para ele ser batizado no Espírito Santo hoje à noite. Eu lembro que alguém falou, mas já comemos de manhã. O outro falou, e daí? A gente começa a hora que quer o jejum. O outro falou, é mesmo? Eu acho que é. Né? Aí alguém disse assim, mas não morre não, pelo amor de Deus, uma refeição só. Mas a outra falou, mas não desmaia, aí já não sei. Então nós decidimos que, apesar de pular só o almoço, a gente ia tomar refrigerante, para pelo menos ter glicose na veia, ter um pouco de energia, e a gente tomou muito refrigerante. E nós tiramos aquele tempo orando, intercedendo pelo nosso amigo. Depois daquele momento, à tarde, alguém ficou sabendo que nós tínhamos feito um jejum de uma refeição só, ainda tomando refrigerante. Isso esculhambou a gente. Eu lembro daquele camarada dizendo, jejum de verdade, você não põe nem bala açucarada na boca. Né? O que dizer... pular uma refeição só ainda tomar refrigerante, eu fiquei mal, cheio de culpa. Eu falei para Deus, desculpa aí, foi mal, ninguém me explicou como fazia. Aliás, penso numa coisa que a maioria não sabe como fazer, é justamente o jejum. E deixa eu te dizer algo, sempre vai ter um fariseu querendo dar pitaco no jejum dos outros. Não deixe fazer isso na sua vida. À noite, quando aquele nosso amigo foi batizado no Espírito Santo, ninguém convencia a gente que o jejum não tinha funcionado. E eu enlouqueci, eu falei, eu quero entender esse negócio. Aí eu descobri que tinha gente que pulava o café da manhã e o almoço, e comecei a fazer. Depois descobri que tinha gente que ficava às 24 horas e comecei a fazer. Depois descobri que gente jejuava 2 dias, falei, também vou fazer. Depois 3, 4, 5, 6, 7. Aos 18 anos de idade, eu chegava a fazer jejuns praticamente todo mês, de uma semana. Isso começou a se tornar, aos poucos, parte da minha vida. Um dia meu pai descobriu que eu estava ficando tanto tempo sem comer e preocupado, veio me censurar, me dar alguns conselhos. Foi nessa conversa que, pela primeira vez, eu descobri que meu pai jejuava e eu não sabia. Porque não se falava disso antigamente. Existia um sigilo, um código de silêncio sobre o jejum. Eu sabia que uma vez por ano papai fazia um jejum da denominação, porque era um jejum de avivamento anual que todo mundo tinha que anunciar, comprometer, mobilizar o povo, mas fora aquilo eu nunca soube. Eu falei, pai, mas o senhor nunca falou que jejuou? Eu descobri esse negócio com outros. Não podemos falar, Jesus não quer que a gente fale. Eu falei, como é que é? Não, Jesus disse que não é para falar. Eu falei, não foi isso que Jesus falou. Jesus falou para não tocar trombeta, para não fazer só para ser visto pelos outros.
Em Mateus 5,16, ele diz que a vossa luz brilhe diante dos homens, de tal maneira que, vendo as suas obras, glorifiquem o vosso Pai que está no céu. A Bíblia diz que a viúva que tinha que ser honrada é aquela que tinha testemunho de boas obras. Ao mesmo tempo, a Bíblia diz para a gente ser cauteloso com a esmola, que uma mão não precisa saber o que a outra faz. Mas ele está falando da intenção do coração. Se ninguém nunca visse, como é que a gente ia saber qual viúva que tinha testemunho de boas obras? Aí eu olhei para meu pai e falei, como é que nós sabemos que Jesus jejuou? Você estava sozinho no deserto. Eu lembro até hoje do meu pai, um mestre de Bíblia que eu respeitava, parando, dizendo, tem razão. Eu falei, pai, o senhor não parou para pensar que esse código de silêncio que deixou de inspirar os outros, nós precisamos viver isso de tal forma que contagie quem está perto a também fazer. E sabe, eu e você precisamos entender muito mais do que apenas se é ou não para hoje, o porquê. E essa é a segunda coisa que eu quero destacar. Jesus relacionou isso com a questão da nossa estrutura que é mudada. Eu aprendi aos 15 anos de idade que o jejum não muda Deus, o jejum muda você. Deus é o mesmo antes, durante e depois do seu jejum, mas o jejum mexe com a sua estrutura. E Jesus dá 2 exemplos. Num, ele diz que alguém com uma roupa velha, se oferecem a ele uma roupa nova, em vez de ter o bom senso de descartar a roupa velha para aceitar a nova, como qualquer um deveria fazer naquela condição, e vamos pensar com a lente cultural daquele povo. Deixa eu dizer uma coisa, nem Salomão, em toda a sua glória, teve um guarda-roupa como o seu. Apesar de, às vezes, a gente olhar e dizer, não tenho nada para vestir. Jesus enviou os seus discípulos pregar e ele disse, vocês não vão levar uma segunda túnica. Eles viajavam sem mala, só com a roupa do corpo. Isso era tão comum naquela época, que quando os gibeonitas chegam para Josué, tentando comprovar o trote que eles iam dar em Josué, para dizer que vieram de longe, ele diz, quando saímos da nossa terra, essas roupas eram novas. Olha o estado que elas estão. Jesus diz, os que vestem roupas finas estão no palácio. A maior parte do povo não vivia essa realidade, nem tinha guarda-roupa. Agora, uma pessoa que estava lá com a roupa rota, velha, rasgada, e recebia uma muda nova, não precisava de muito bom senso ou inteligência. Eu descarto a velha, fico a nova, problema resolvido. Jesus disse, ninguém, numa condição dessa, ia dizer, não preciso de tanto pano, só está faltando uns buracos aqui. E disse que essa pessoa não ia cortar a roupa nova para remendar a velha. Mas por que Jesus fala sobre o assunto se ninguém faria? Porque, embora ninguém faria no natural, ele sabia que nós teríamos a inclinação de fazer no espiritual. E o que ele estava dizendo é que o novo de Deus não pode ser adaptado numa estrutura velha de vida. O exemplo dos odres é o mesmo. O vinho novo é a obra nova de Deus. O odre era um cantil feito de couro, com o couro do animal. Era uma bolsa. Então, você vai encontrar na Bíblia a menção de uma única vez na Bíblia inteira, de um odre contendo água. Uma única menção na Bíblia inteira de um odre contendo leite e todas as outras vinho. Por quê? Porque quando eles colocavam o vinho na bolsa e lacravam, eles estavam limitando a exposição daquele suco de uva, que é o vinho novo, a uma quantidade específica de oxigênio, porque dessa forma eles administravam melhor o processo de fermentação. Mas quando começava a fermentar, a bolsa começava a pegar pressão. Se o couro fosse velho e ressecado, ele iria romper e perdia tanto a bolsa como o vinho. Jesus de novo está falando que o novo que Deus oferece não pode ser armazenado numa estrutura velha. Se tentarmos fazer isso, o evangelho tem prazo de validade. É uma questão de tempo, vai dar ruim. E talvez essa seja a razão pela qual a igreja brasileira tem esse recorde de desviados. Nós estamos tentando adaptar o novo de Deus numa estrutura velha. Agora, de alguma forma, Jesus relaciona o jejum com essa questão da estrutura. Porque não apenas aqui em Lucas 5, de 33 a 38, mas também em Mateus 9, de 14 a 17, em Marcos 2, de 18 a 22, nós vemos que diante da mesma abordagem que fazem ao jejum com Jesus, ele dá a mesma resposta, e junto da mesma resposta, ele cita as mesmas 2 parábolas ou alegorias. Nos 3 evangelhos sinóticos. Isso significa o quê? Que da perspectiva da hermenêutica, as leis de interpretação bíblica, você não pode separar o que Jesus falou na sequência do jejum. Pastor, mas como o jejum afeta essa mudança de estrutura? Honestamente, eu não sei te dizer todos os detalhes. Mas algo que eu tenho certeza é que o que eu e você precisamos não é de informação. É apenas de obediência ao mandamento que Jesus nos deu. Em Marcos 4, 26, ele diz que o reino de Deus é semelhante ao homem que planta uma semente e ela brota sem ele saber como.
A semente não brota pelo tanto de informação que você tem sobre germinação. A semente brota pelo ato de você plantar. E aí não importa se é um engenheiro agrônomo com toda a especialização possível, né, sobre germinação, ou alguém leigo como eu e você. Se o engenheiro que sabe tudo não plantar, ela não brota. Se eu e você que não sabemos nada sobre germinação plantarmos, ela brota. O jejum funciona não para quem entende, funciona para quem pratica. E se eu e você simplesmente nos dispormos, isso é suficiente. Jesus disse que tem a ver com o ajuste da estrutura? Tem. Então, eu não preciso entender tudo. Agora, uma coisa é certa. Todo o processo de santificação da vida cristã envolve uma coisa. Aprendi isso aos 15 anos de idade. A carne não converte. É por isso que um dia nosso corpo será glorificado e transformado. Então, o que ela precisa é de mortificação. Em Romanos 12, falando de transformação, Paulo disse que nós temos que apresentar os nossos corpos como um sacrifício vivo. Isso é um paradoxo. Porque se o verbo sacrificar é matar, como é que o sacrifício é vivo? Paulo está dizendo mata, mas não mata literal. Mata, mas não mata de verdade. Colossenses 3,5 diz, fazei morrer a vossa natureza terrena. É para matar a carnalidade, não o corpo. Em Romanos 8,13 diz, fazei, pois, pelo Espírito morrer, né, ou mortifiquem os feitos da carne. Eu e você precisamos entender que o jejum é uma ferramenta de mortificação da carne, que associada à sua irmã gêmea, a oração, tem um poder de despertar a consciência da nova natureza no nosso espírito. Eu tenho jejuado por uma vida inteira e eu comecei a perceber, depois de entrar em jejuns prolongados, quanto maior era o jejum, maior o impacto que isso tinha na mortificação da carne. Mas foi em 2018 que pela primeira vez Deus me chamou a um jejum de 40 dias só na água. E não estou dizendo que você tem que fazer esse tipo de coisa. Embora eu creio que Deus queira que mais gente faça. Não são todos foram chamados para isso. Pensa no jejum que me gerou uma crise. 40 dias contínuos, sem comer, igual Jesus, só na água. Aliás, quando a Bíblia diz que Jesus teve fome, não é aquilo que você sente quando pula ou atrasa uma refeição. Aquilo é um desconforto do seu corpo. Porque, normalmente, quando você come, junto com o carboidrato, vem a glicose, que te dá energia. Quando você pula uma refeição e deixou de entrar energia, seu corpo muda alguma coisa e vai buscar isso no glicogênio, armazenado tanto nos seus músculos como no fígado. É quando esses acabam que o organismo migra para cetose. Se você já ouviu falar da dieta cetogênica, você sabe que não pode comer carboidrato, né? As pessoas fazem isso, comem proteína, comem gordura, mas não carboidrato. Isso força o corpo a queimar as reservas de gordura para buscar energia. Ou seja, quem faz jejum prolongado não fica tão fraco como os outros acreditam. Você troca um alimento externo por um alimento interno. Até a hora da cetose você vai ter desconforto, principalmente na limpeza do organismo. Mas depois disso, você com certeza não terá, a menos que tenha alguma situação, né, algum agravante de saúde que nem deveria ter deixado você começar a jejuar para começo de conversa. Eu fiz no início desse ano, tive a minha terceira experiência de um jejum de 40 dias, e acredite, eu fiz treinando. Né? Não apenas cardio, mas musculação pesada até o 40º dia. Então, eu te garanto que você tem energia. Quando a Bíblia diz que Jesus teve fome, acabaram-se as reservas de gordura. Isso é o início do processo de inanição, quando o organismo vai consumir tecido vivo. Aí, meu amigo, estamos falando de fome de verdade. Agora, Jesus teve fome no 40º dia, porque ele era assim, ó, magrinho. Andava a pé para todo lugar o tempo todo, tinha uma dieta saudável, não comia industrializado nem processado. Eu, com 3 vezes que já fiz jejuns de 40 dias, nunca tive fome, porque aqui tem reserva, meu amigo. Então, ao que eu e você, de fato, precisamos entender é que nessas experiências, não estou falando isso para deixar um monte de gente doida para jejuns prolongados. Comece devagar, teste os limites do seu corpo. Jejuns prolongados, eu creio que nós falamos 2 coisas. Primeiro, a direção do Espírito Santo. Segundo, toda vez eu faço com acompanhamento médico muito próximo. Mas, quando a gente fala a respeito disso, eu sei que a cabeça de uns buga, porque parece impossível. Outro dia um falou para mim, eu não acredito. Falei, o problema é seu. Eu sei o que eu fiz, minha mulher sabe o que eu fiz, Deus sabe o que eu fiz. Você vai acreditar ou não, o problema é seu. Mas, o que você precisamos entender é o impacto que isso produz. Qual foi a minha grande crise na primeira experiência? Meu temperamento é colérico. Para quem não sabe o que é, explico. Barraqueiro por natureza. Quase todo dia eu acordo, eu falo para mim mesmo, você é crente. E é pastor, se comporte.
Às vezes eu viro para o lado direito, o Espírito Santo está ali me vigiando, dizendo: o fruto do Espírito é amor, mansidão, domínio próprio. Às vezes vira a cara para minha mulher está do outro lado: seja mais doce, meu amor. Se eu tentar fugir dos dois, tem um pastor aí dizendo: amor, amor. Mas durante 40 dias, nada e ninguém me irritava. Outro dia um falou: não, pastor, o senhor não é tão estourado. Eu falei: estourado não sou, porque eu engulo a lava do vulcão de volta. Mas que tenta sair, tenta. Mas durante 40 dias, nada e ninguém me irritava. Até minha mulher, quem conhece, sabe que é um doce de pessoa. Ela ficava tirando onda comigo. Ela parava na minha frente e dizia: quem é você? Quem está aí? O que você fez com meu marido? Que homem manso é esse que eu não reconheço? Ela dizia: amor, o que está acontecendo? Eu dizia: não sei. Ela falou: você está se dominando? Eu falei: não estou nem sendo tentado. Nada me irrita. Pastor, mas não foi uma experiência boa? Foi boa. Qual o motivo da crise? É que acabou com a minha desculpa. Porque uma vida inteira eu dizia: é o temperamento. Mas o temperamento não mudou. A parte boa de liderança, o colérico estava lá, purinha, coração. E a parte ruim, que é a carnalidade, 40 dias sem comer, sem entretenimento. A alma estava, como diziam os antigos, apanhando que nem cachorro, estava estribuchando lá no chão, não conseguia levantar para nada. Isso me fez entender algo numa dimensão que eu nunca tinha entendido antes. Quem jejua com frequência, com regularidade, ou mesmo prolongado, sabe que o centro de gravidade muda. O centro de gravidade da terra puxa para baixo. O centro de gravidade do reino de Deus puxa para cima. Buscai as coisas que são do alto. Buscai as coisas que são de cima. As coisas materiais perdem a importância, perdem o valor. O coração se blinda contra a ofensa. Sabe, nós precisamos entender o impacto que ele tem na nossa estrutura. Mas não bastasse isso. Eu quero usar meus últimos minutos para falar de um assunto que eu creio que diz respeito não apenas à prática individual, mas coletiva do jejum. E me permita sair do alimento líquido para o sólido agora. Eu quero trazer uma perspectiva profética do impacto que o jejum terá, ou que o resgate da cultura do jejum terá, em relação à preparação da vinda do Senhor. Jesus disse que eles começariam a jejuar com a ausência do noivo, mas pressupõe também que o jejum se encerra com o retorno do noivo. Porque quando ele vier, nós vamos ter bodas, vamos ter festa, inclusive comer juntos. Porque na última ceia ele diz para os discípulos: não beberei mais do fruto da vide, até que eu beba convosco de novo no reino de meu Pai. Então, nós imaginamos que a ausência do noivo dá só início ao jejum. Mas eu creio que no tempo do fim, o jejum também seria uma forma de expressar as saudades e o anseio do regresso do noivo. E eu quero que você perceba algo relacionado com a vinda de Jesus. Em Atos 3, de 19 a 21, eu vou ler na NVI. O apóstolo Pedro, pregando sobre Jesus, diz: arrependam-se, pois, voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor. E ele mande o Cristo, qual lhes foi designado Jesus. É necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo, por meio dos seus santos profetas. A Bíblia diz: convém que os céus recebam a Jesus. Outra tradução diz: contenham, até o tempo da restauração de todas as coisas. O que eu e você precisamos entender é que não importa qual é a cronologia dos eventos catológicos que você acredita. As pessoas gastam muito tempo discutindo se Jesus vem antes, durante ou depois da tribulação. Mas algo que ninguém pode discutir é que ele não vem sem que primeiro aconteça algumas coisas. O texto está dizendo: é necessário que ele permaneça no céu até que algo tem que acontecer antes que ele venha. E ele menciona a restauração das coisas que Deus falou por boca dos seus santos servos, os profetas. Ele não fala apenas do cumprimento, mas da restauração. Então aqui nós temos um filtro que diminui a quantidade de profecias a ser analisada. Ele está falando de coisas que já se cumpriram ao longo da história e terão um cumprimento replicado, senão não seria a restauração do que foi dito. E há muitas profecias que ao longo da história tiveram já cumprimento replicado e que sabemos terão de novo. Entre essas, há uma que não pode ser ignorada. Em Joel, no capítulo 2, dos versos 28 a 30, a Bíblia diz: e acontecerá depois disso, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão, os seus jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Quando eu olho para esse texto, eu percebo que existe uma parte da profecia de Joel, capítulo 2, que se cumpriu nos dias de Joel.
Mas tem uma outra parte que ela se cumpre no dia de Pentecostes. Pedro vai se levantar para relacionar esse texto que nós acabamos de ler com aquilo que aconteceu no dia de Pentecostes. Mas quando você lê Joel, capítulo 2, você entende que Joel não falou só sobre o futuro. Ele também falou sobre o seu tempo, ele falou sobre os seus dias. Aliás, em Joel, no capítulo 2, no versículo 18, nós vemos Deus falando assim, a Bíblia falando assim: então o Senhor teve grande amor pela sua terra e se compadeceu do seu povo. Passado. Ele interviu naquela época, naquele momento. O Senhor respondeu ao seu povo: eis que lhes envio o cereal, o vinho, o azeite, e vocês ficarão satisfeitos. No verso 23, ele diz: filhos de Sião, alegrem-se e exultem no Senhor seu Deus, porque ele lhes dará as chuvas em justa medida. Fará descer, como no passado, as primeiras e as últimas chuvas. Está falando do ciclo e da estação das chuvas voltar a estar regulado, porque não estava. E essa era a razão da fome, da miséria, da escassez de alimento. Como resultado de organizar o ciclo das chuvas, Deus diz, 24, as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de azeite. 25, restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. 26, vocês terão comida em abundância e ficarão satisfeitos. Louvarão o nome do Senhor seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês, e nunca mais o meu povo será envergonhado. E eles viveram parte do cumprimento de tudo isso. Mas Joel também diz no verso 28, e acontecerá depois disso. Depois disso é o que ele está falando antes. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E em Atos capítulo 2, que nós vemos o cumprimento dessa outra parte da profecia. Pedro se levanta no dia de Pentecostes, quando a multidão está atônita com aquele povo falando em línguas. E a partir do verso 15 de Atos 2, ele diz: esses homens não estão bêbados como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões, os seus velhos sonharão, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Essa parte não se cumpriu nos dias de Joel, se cumpriu depois. Mas tudo que faltava se cumprir, cumpriu-se em Joel? Não. Ele também cita a parte da profecia: mostrarei prodígios em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. A expressão dia do Senhor em todo o Antigo, e não só no Novo Testamento, aponta para o advento escatológico da vinda de Cristo. E aqui ele está dizendo: antes desse dia chegar, eu vou mostrar alguns sinais. O sol não se tornou em trevas, nem a lua em sangue no dia de Pentecostes. Quando que esses sinais acontecerão? Quando estivermos na iminência do retorno de Cristo. O próprio Jesus diz em Mateus 24, 29, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Sol escurecendo, a lua perdendo a capacidade de dar a luz. Apocalipse 6, do 12 ao 14, João diz: vi quando o cordeiro quebrou o 6º selo, houve um grande terremoto, o sol se tornou negro como pano de saco feito de crina, e a lua ficou toda vermelha como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira deixa cair os seus ciclos verdes quando sacudida por um vento forte, e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Sinais relacionados com a vinda de Cristo. O sol escurecendo, a lua se tornando em sangue. Então, uma parte da profecia de Joel já se cumpriu, lá nos seus dias. Outra parte se cumpre posteriormente no dia de Pentecostes. Mas uma parte ainda está para se cumprir. Mas não são apenas 3 fragmentos cumprindo-se em momentos distintos. Nessa primeira parte aqui, Deus diz: eu vou derramar as chuvas como era no princípio. Deus estava basicamente dizendo o seguinte: eu vou permitir que vocês vivam os ciclos normais em justa medida. Eu vou derramar as primeiras e as últimas chuvas. Em algumas traduções é chamada chuva temporã e serode. O que eram as primeiras e a temporã? É a chuva que molhava a terra e permitia que ela fosse arada, e dava condições da semente, ao ser lançada, iniciar o seu processo. Depois haviam meses de seca, sem nenhuma chuva. E quando se aproximava a época da colheita, vinham as últimas chuvas.
elas iam contribuir para acelerar o crescimento, a maturação do fruto e potencializariam uma grande colheita. Essas chuvas costumavam ser mais intensas e mais abundantes que as primeiras. Aqui nos dias de Joel, Deus está dizendo, eu vou regular as duas coisas. Mas aí Joel entra com uma figura das chuvas, falando das chuvas espirituais. Derramarei do meu espírito. Só que Pedro se levanta e diz, está cumprindo aqui. E uma das poucas coisas que Pedro muda pelo Espírito de Deus dessa profecia, é que em vez de como Joel dizer, e acontecerá depois disso, mais para frente, agora Pedro diz, e acontecerá nos últimos dias. Então ele está dizendo, a profecia de Joel cumpre aqui, mas nos últimos dias tem cumprimento replicado. Ela voltará a se cumprir. Porque a terra precisava não só das primeiras, mas das últimas chuvas. O maior derramar do Espírito Santo de todos os tempos ainda está para ser visto. Sabe por quê? É Ele que vai garantir a maior colheita de todos os tempos que a humanidade já viu. Então me permite dar outra figura bíblica. Tiago capítulo 5, versículos 7 e 8. Portanto, meus irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. Porque Ele pede paciência. Porque desde a primeira geração eles foram ensinados a viver na iminência do regresso do Senhor. No início, alguns foram para o extremo. Paulo, em 2 aos Tessalonicenses, tem que dizer, ei, quem não trabalha também não coma. Porque tinha cliente dizendo, Jesus está voltando e se tornaram irresponsáveis. Mas depois eles tiveram que lidar com o outro extremo. Pedro diz na sua segunda epístola que alguns estavam zombando da promessa da sua vinda, dizendo que está tudo igual no começo, nada mudou, tipo, cadê ele? E agora Tiago está dizendo, sejam pacientes. Depois de nos pedir paciência, ele dá um exemplo de paciência. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Para nos pedir paciência, ele dá o exemplo de paciência do lavrador. Ele está dizendo, o lavrador tem que ter paciência. Porque se ele espera a primeira, ara a terra, mas não espera as últimas, ao antecipar a colheita, ele perdeu boa parte do resultado. Ele tem que esperar. O apóstolo Pedro, no contexto da vinda do Senhor, diz em 2 de Pedro 3,9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Se você somar o que Pedro e Tiago estão dizendo, Cristo é o lavrador, nós somos o fruto da terra. Ele está dizendo, eu ainda não posso voltar. Eu preciso esperar um pouco mais, até que as últimas chuvas garantam a maior colheita de todos os tempos. Pastor, e o que é que o jejum tem a ver com isso tudo? Quando Joel anuncia sua profecia, aquela que teve cumprimento nos seus dias, ele começa dizendo no capítulo 2, ali no versículo 12, ainda agora mesmo diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro, com pranto, rasguem o coração e não as roupas, convertam-se ao Senhor seu Deus. Arrependimento, consagração, santificação sempre se tornaram parte do caminho que pavimenta o avivamento. E sempre nele você vai encontrar oração e jejum, nas convocações divinas e na prática da história. Ou seja, a primeira parte da profecia de Joel não aconteceu sem jejum. Deus volta a tocar no assunto no verso 15. Toquem a trombeta em Sião, proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene. Ele está dizendo que eu estou prometendo não vai acontecer sem que vocês façam o que eu mandei fazer. É por isso que no verso 28 Deus diz, e acontecerá depois disso. E diz, primeiro jejuem. E eles jejuaram. E aquele estado mudou. E quando estava chegando o cumprimento da próxima etapa da profecia de Joel, aparece um doido de pedra no cenário, chamado João Batista, vivendo um estilo de vida jejuado, ensinando seus discípulos a jejuar com frequência e recorrência, como nós vimos. O próprio Jesus inicia o seu ministério com um jejum de 40 dias só na água, dizendo que os seus discípulos também iriam jejuar. É depois dessa revolução de jejum que nós temos um novo cumprimento da profecia de Joel. E se nas duas primeiras etapas ela não se cumpriu sem ser antecedida por jejum, você acredita mesmo que a terceira e a última etapa vai ter cumprimento sem jejum? Nós precisamos entender que o jejum, além de expressar a saudade do noivo, ele contribuirá para que aquilo que precisa acontecer antes da vinda do Senhor aconteça. Pastor, o senhor está dizendo que se não voltarmos a jejuar, Jesus não volta. Não, estou dizendo que se não voltarmos a jejuar, não teremos as últimas chuvas e o avivamento. E sem elas ele não volta. Então entenda como você quiser.
Deus vai resgatar a cultura do jejum. Me ouça com atenção. Você pode participar do que ele vai fazer ou ficar de fora. Mas me ouça com atenção. Deus resgatará a cultura do jejum de uma forma extraordinária no tempo do fim. Porque ela será parte do caminho que ele precisa pavimentar. Eu tenho jejuado por uma vida inteira. Mas desde o início desse ano, um irmão falou para mim, pastor, o senhor está empolgado. Eu falei, empolgado não, estou surtado com o jejum. Na virada do ano, o Espírito Santo falou para mim, para tudo o que você planejou para o início de 2022. Vai estudar sobre jejum como você nunca fez. E eu decidi estudar não só a teologia do jejum, que já vinha fazendo há muitos anos, mas mergulhar no entendimento não só da fisiologia, mas também da história. Todos os grandes movimentos de avivamento na história têm sido precedidos de jejum. E isso não é coincidência. E Deus está nos chamando para esse tempo e esse lugar. Honestamente, ninguém, nem eu, ninguém pode te dizer como você vai fazer. O fato é que cada um de nós pode fazer melhor do que está fazendo e dar menos desculpas. Um outro dia falou para mim, não, pastor, eu não jejuo mais porque eu sofro de gastrite, eu não posso ficar com o estômago vazio. Eu falei, é para isso que existe jejum parcial. Ele, hã? Eu falei, vai jejum com suco de frutas, com caldo de legumes. Esses dias ele me falou, pastor, está rolando, não passo mal. Outro dia um me falou, não, pastor, é que meu médico disse que eu tomo um remédio lá que não pode ser tomado de estômago vazio, então eu não posso jejuar. Falei, quantas vezes por dia você toma? Ele falou, uma. Falei, que horas? De manhã. Falei, criatura, você pode almoçar de manhã. Não precisa nem ser um café. Forra o seu estômago, encha o bucho, coloca o seu remédio. Quando é que você vai tomar de novo? Na manhã do outro dia. Falei, você tem 24 horas para jejuar? Ele, é mesmo, não pensei nisso. Cada um de nós pode passar a fazer algo diferente. Se você nunca jejuou, não comece fazendo loucura. Pule uma refeição, comece com jejum intermitente, que é o que vai te ajudar e muito. Mas eu e você podemos ir avançando um pouquinho mais, testando os limites do corpo, né? Descobrindo como funciona. Existe muito entendimento sobre o assunto. Mês que vem eu estou lançando um livro que eu escrevi ele todo em jejum no início desse ano, chamado A Cultura do Jejum. Coloquei o médico que sempre me acompanha para trazer orientações, como você se prepara, como se conduz no jejum, como que volta. Tem que ter mais cuidado no jejum prolongado, na volta do que no próprio jejum. Mas sabe, nós queremos ajudar a promover a cultura do jejum. E se Deus fará o que Ele tem dito que fará e nós queremos fará, nós precisamos cooperar com Ele. Eu quero encerrar te fazendo 3 perguntas. E as perguntas são: primeiro, como podemos pensar em viver uma vida cristã plena sem o hábito do jejum? Segundo, como podemos pensar em agradar a Cristo, aquele que sinalizou esperar que jejuemos, sem a prática do jejum? E terceira, como podemos pensar em nos preparar para a volta de Jesus sem a cultura do jejum? Vamos orar juntos. Eu gostaria que você se colocasse em pé. Gostaria de convidar o pastor Eibe para que pudesse orar conosco nesse momento.